Boa noite, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou conhecida como professora Rosângela, ou professora Rose. Eu trabalhei muitos anos como educadora, mas sempre gostei de estudar sobre física quântica, sempre gostei de estudar sobre extraterrestres, né, vidas fora do planeta e essas cositas todas aí. Mas hoje eu vim falar um pouco sobre o bioalinhamento, né, que é esse curso que eu estou fazendo. Mas antes de entrar na questão dos quatro tecidos que a gente já havia comentado, inclusive eu falei para vocês que eu ia explicar um pouquinho, né, o que tem a ver essa questão da biologia. A gente tem que entender que o ser humano, ele não está fadado apenas aquilo que ele vê, o que ele toca, o que ele enxerga, né? A física quântica já quebrou esse paradigma faz muito tempo, né? Quando ela vai dizer então que nós somos, então tudo é energia, né? Somos pequenas porções de energia, né, digamos assim, e que essas porções nos, nos complementam e trazem a totalidade do que somos. Mas de 2000 para cá, ou até um pouco antes, ali no final do século passado, entrando no século 21, em 2002, propriamente dito, né? O psiquiatra e pesquisador da consciência, o Dr. David Hawkins, não sei se vocês já ouviram falar nele, ele ressaltou a descoberta de que todos os átomos e subpartículas ou subatômos, né, são energias que atuam, sabe onde? Atuam, sabe onde? Na nossa consciência. Tá? Então, o resultado desse doutorado dele, né, desse trabalho investigativo dele, é que cada um de nós, cada ser humano, cada 5 bilhões de seres humanos que estão no planeta Terra, eles vibram, eles têm uma frequência vibracional à sua consciência. Ou seja, a gente emana luz, né, ou não. Né? Ou tu não vibra, ou tu vibra numa frequência Hertz de tão baixa frequência que ela entra no que? Na escala de consciência, né? Depois ele fez uma escala, que ele chamou de escala de consciência, tá? Como é que funciona essa escala, né? Então imagine que você tem uma escala que vai de 1 a 1000, tá? Sendo 1000 o máximo que um ser humano consegue chegar, né? Um ser humano como eu, como você, tá? Que é o nível mais elevado, então, que o doutor David, então, concluiu, né? Se você conseguir, então, elevar esse teu nível a 700, você já pode ser considerado um iluminado. No que ele se baseou? Ele se baseou na cineologia, tá? O que é isso? É outro tipo de estudo que foi feito, né? Acho que ele ganhou até o Prêmio Nobel da Paz, que é o doutor Kamoto. Ele é aqui, Masaru Emoto, tá? Ele é um cientista japonês e ele viu, né, como o poder quântico, o poder das nossas emoções, do que a gente sente, como que a gente vibra, que a gente pode, né, inveja mata, aquela velha história, né? Tu pode destruir com a pessoa se realmente tu tá numa energia muito baixa vibracional. Então o que ele fez? Ele com sons, esse som que tá rolando aí é um som que é uma frequência Hertz, acho que é acima de 500, tá? Que é para vibrar para prosperidade. Então eu tenho feito muito ouvido, né? Procurado fazer meus exercícios quânticos para quebrar justamente essa linha amorfa, né, paradigmática que nos encontramos entre o caminho, né, de seguir adiante, de evoluir dentro desse quântico ou ficarmos, né? Então o bioalinhamento, ele traz junto essa bagagem quântica também nos seus ensinamentos, ele traz essa né, voltando então ao Masaru Emoto, né? O que ele fez? Ele pegou partículas, ele pegou a água ou o arroz, se eu não me engano, acho que foi o arroz, depois teve um outro cientista que fez com a água e vibrou e falou pensamentos, palavras, né?
que vibravam, né, ou alto ou baixo dentro dessa escala da consciência. Então o que ele vibrou? Ele vibrou amor, ele vibrou ódio, ele vibrou a morte, ele vibrou, né, pessoas, né? Falou lá Maria Teresa de Calcutá, por exemplo, né? Então ele teve esse resultado aqui, ó. Tá ali as moléculas, né? Os fótons, tá? Onde ele diz então paz, né? Paz, ficou perfeito. Thank you, agradecimento, né? Eu vou matar você. Olha como que é eu vou matar você. Eu vou matar você, esse daqui, ó. Está meu dedo, ó. Ok? Olha o thank you aqui, ó. Então, veja bem, aqui está comprovado, né? Que somos frequência e agimos em cima disso. Só que tem um detalhe. Ah, mas então bastaria eu pensar positivo, me livrar das pessoas negativas e eu vou começar a gerar uma frequência mais alta e tá tudo bem? Não. Essa é a má notícia. Não está tudo bem se eu mudar simplesmente meu pensamento. Porque tem a parte maior, que é a parte do nosso inconsciente, né? Que a psicanálise trata como inconsciente. Tá? O Dr. Hanks, ele viu a consciência, aquilo que eu estou consciente. Então, enquanto eu digo assim, estou vibrando amor, 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 beleza. Agora, e quando eu estou dormindo? Ou quando eu simplesmente acho, ou a minha mente achou que aquilo ali é perigoso para mim, aquele olhar foi perigoso para mim, e ele se sentiu impotente, e aí ele desencadeia uma reação no meu estômago, digamos, uma dor de estômago, né? Então, o que isso tem a ver com o bioalinhamento? Tem a ver com os meus tecidos. Tem a ver com os meus tecidos, né? Então, se eu vibro, lógico, se eu tiver um pensamento, começar a disciplinar esse meu pensamento e esse meu sentimento, é muito provavelmente que eu vou ser uma pessoa que eu vou vibrar, eu vou estar atraindo mais coisas boas. Mas só isso não basta, né? Se eu não começar a disciplinar o meu inconsciente, ou se eu não começar a detectar o que foi o fato causador disso. E aí é onde entra o bioalinhador. O bioalinhador, ele vai fazer o quê? Ele vai lá, ele vai usar uma técnica, né? Uma técnica científica, biológica, né? Comprovada, eu já usei nos meus pacientes e está funcionando, né? Inclusive dentro do próprio curso do bioalinhamento, os dois professores nos incentivam a praticar, né? Em consultoria, justamente porque não tem uma contraindicação propriamente dito, né? Lógico, você vai mexer com tecidos daquela pessoa, vai ter um efeito dominó, né? Vai ter as fases, que isso é uma outra aula que eu vou dar, né? Que é a fase ativa, a fase PCLA, a fase de crise epileptóide, tanto que tu não pode atender um paciente quando ele está em crise, né? Epileptóide, não tem como, nem eu, nem nenhum outro tipo de terapeuta vai conseguir fazer esse atendimento. E depois dessa crise epileptóide, ele entra então na chamada normotomia, que é o que? O nosso organismo está 100%. Então, mesmo que seja, mas Rose, é uma dorzinha de cabeça que me dá de vez em quando. Não, é normal, né? Algo aconteceu, mas que para o teu cérebro, como ele não detecta o que é real, né? De imaginário, de virtual, né? Se tem aquela pessoa que se preocupa muito com os outros, então para o Dr. Hammer tem 3 tipos de conflitos, né? Que vão acontecer do consultório médico. É o conflito consigo mesmo, tu não te aceita, tu não te ama, digamos, é um exemplo, né? O conflito com os outros, então os outros são o problema, não é tu. E um conflito especificamente de preocupação com os outros. Então, você viu alguém apanhar na sua frente. Não foi contigo, mas aquilo foi tão impactante, te pegou de forma inesperada, foi tão chocante, que tu fez um foco de Hammer, tu fez um DHS, por mais pequeno que ele seja. Ele não precisa necessariamente desencadear um câncer, né? Ou em uma falência. Falência financeira? Sim, falência financeira, estou falando de dinheiro, exatamente isso. Se somos um quantum, né? Eu tenho pacientes que eu atendo aqui, que eu atendi com bioalinhamento e com exercícios quânticos, que melhorou o financeiro, e não só dele,
melhorou o financeiro das pessoas em volta dele, né? Da sócia, do consultório, da amiga, do parente, né? Do próprio paciente, porque eu também atendo terapeutas, né? Melhorou. Por quê? Olha o que diz aqui, ainda na pesquisa do doutor da consciência, né? Então, quando tu vibra dentro de uma alta frequência, que é de amor, alegria, paz, você não só vai melhorar a sua vida e afetar a sua vida, mas também quem está em volta de você. Ah, Rose, mas então quem vibra baixo me afeta? Sim, te afeta, tá? Desde que você consiga controlar, né, o teu inconsciente, tu tenha, né, de certa forma, é quase impossível fazer isso, mas é possível, né, e tu começar a perceber, ter essa percepção que aquilo realmente, aconteceu isso comigo, mas desde quando tu tem isso, né? Foi tal e tal dia, até naquele dia eu tava bem, mas daí aconteceu realmente. Opa, então tu detectou alguma coisa que estava dentro de um tecido, dentro desses 4 tecidos, e que foi causadores, né? Por exemplo, se foi uma alergia que tu teve. Eu tô com uma alergia, nunca tive alergia, agora me saiu uma alergia, né? Ele está relacionado ao tecido de ectoderma, tá? Que é o tecido de contato e separação. Ou alguma coisa para o teu cérebro aconteceu dentro de algum contato que tu não quis ou perder ou ter, né? Ou de uma separação que tu não quis separar ou tu quer separar. E aí o que vai acontecer? Foi algo tão impactante, inesperado, precisa ser, né? Ter esses 3 Is: impactante, inesperado e vivido de forma isolada. Não que tu vai estar sozinho, tu pode receber às vezes uma notícia no celular e naquele momento, porque como ele é rápido, nós estamos falando de quantum, né, de partícula, nesse exato momento, para o teu cérebro foi algo que ia comprometer a tua vida. Então o que ele faz? Ele aciona um mecanismo de sobrevivência. E esse mecanismo de sobrevivência vai gerar uma patologia, né? Seja elas sistêmicas, né? Que daí não entra na minha área, então entra sistêmicas familiares, então entra dentro das constelações familiares, que é o Dr. Bert Hellinger, né? E aí tem colegas, inclusive tem colegas aqui na cidade que eu posso encaminhar, minha querida colega Magda, né? E aí foge então da linha do bioalinhamento, mas então o que o bioalinhamento trabalha? Ele atua diretamente nas patologias, sim. Agora, como é que eu sei que é uma constelação familiar e não está dentro do pessoal e do intrapessoal, que é onde o bioalinhamento trata? Fazendo apalpações, que é a parte das apalpações que a gente vê no paciente aqui no braço, tá? Então eu vou saber se é pessoal, então eu vou tocar aqui e o biológico, sistema nervoso autônomo do paciente vai me indicar, né? Se é pessoal, então eu trato, se é intrapessoal, eu também vou tratar, porque é lá dentro da gestação, né? Ou antes da gestação, ou durante a gestação, ou logo depois do parto. Então aqui tem 3 pontos que eu investigo, que o bioalinhamento investiga. E se é transpessoal, então é algo que está do ramo das constelações familiares. Então aqui eu já não consigo tratar, eu posso amenizar, mas não resolver 100%, tá? Agora, quando é pessoal e intrapessoal, sim, o bioalinhamento consegue resolver até 100% dos casos, tá? Sejam eles desde um vitiligo até provavelmente tem casos de pessoas com câncer que foram curadas pelo bioalinhamento, tá? Então, acho que por hoje era isso, eu acho que tá de bom tamanho, tá? Então, os 4 tecidos seriam esse. Então, endoderma é o vital, é o primeiro, né, que vai formar toda a nossa coluna, toda essa região, isso é um outro assunto, né? Então, onde vão estar alinhados os nossos chakras, por isso quando eles estão desconectados, a nossa energia está maluca, e às vezes a gente fica maluca e a gente também sai fora desta realidade, entra numa outra realidade que para o bioalinhamento tem saída, que são 2 focos de Hammer, né? Muitas vezes são 4, 2 frontais e 2 occipitais, acho que eu falei certo, tá?
e às vezes são desconexos, um frontal e um occipital de forma diagonal, né? E tudo isso a gente detecta na sessão, a gente consegue fazer muitas vezes, a gente consegue não, muitas vezes não, a gente faz em uma sessão, né, no bioalinhamento, toda essa questão investigatória, com uma anamnese bem criteriosa do paciente, no caso do paciente, né? Seja a patologia que for. E quando se trata de constelações esquizofrênicas, então entra na área da psiquiatria, então o bioalinhamento também trata disso, né? Zumbidos de ouvidos, esquizofrenias, manias, depressões, ansiedades, todas essas patologias do ramo da psicanálise, sim, o bioalinhamento trata, e tem muitos relatos aí no YouTube, né, de pessoas que se curaram através dessa técnica, tá, gente? Então, pense nisso, tá? Então, se a gente pensar que nosso cérebro, né, ele pelo menos é 1000 vezes mais rápido que o supercomputador, né, mais rápido do mundo, a gente começa já a pensar, nossa, o que eu tô fazendo de mim mesmo, né? Por onde eu vou ir, né? Ele contém, tá, tantos neurônios quanto a Via Láctea, né? São 100 bilhões de neurônios. Tá? Então, quando se encontra uma técnica como essa, que realmente vai tratar do foco, né, do problema, por isso o foco de Hammer, e vai desobstruir então, e vai também trazer, porque o paciente ele vai estar livre, ele vai começar a ver pela percepção que o cérebro. Então não é que tu é um coitado, justo eu tive que ter essa doença incurável, dita incurável, né, pela medicina convencional. Não é que justo tu teve que ter. Isso tu tem que agradecer porque tu teve, porque isso foi uma maneira do teu organismo estar te mantendo vivo. Justamente por ele resolver esse problema previamente, ele te causou essa patologia. Agora, basta nós descobrirmos através dessa técnica que patologia é essa e em que momento ela se localizou, desde quando, né? E a gente aplicar a técnica que vai ser solucionada, porque o teu biológico ele vai parar de mandar esses impulsos eletromagnéticos dizendo que é perigo, 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 perigo. Então ele ainda está em alerta, por isso não se cura a patologia. Né? Então, nós podemos, além então, de atingir, né? Então, eu vou encerrar com essa frase, porque senão vai se estender demais. Tá? Então, podemos pensar que cada observação do nosso cérebro é uma medida quântica que vai produzir uma lembrança no nosso cérebro, né? E essas lembranças são ativadas sempre que nós experimentamos de novo essas sensações que originou a patologia. Então, como nós temos 5 sentidos, o olfato, a audição, a visão, o próprio estrabismo, chegar um paciente aqui estrábico, eu vou saber o que aconteceu com ele. É a história de vida desse paciente que nós tratamos, né? Então, tudo isso vai fazer acionar novamente esse mecanismo. Muitas vezes ele está numa fase PCL em balanço, que ele fica ali, volta, dali 2 meses voltou de novo a patologia, mas aparentemente estava curado. O que aconteceu? Aconteceu que ele não fez a passagem do epiliptoide. Ele não fez a virada de página. Justamente porque toda vez que ele entra naquele ambiente, ou ele entra numa situação de conflito ou de fuga, né? Lutar ou fugir, nosso cérebro, ou ele não consegue reagir, nem lutar e nem fugir, ele faz um foco de Hammer. E aí toda vez que ele entra no ambiente, o meu corpo, eu sou um todo interligado nesse corpo. Eu sou a Matrix, propriamente dito. Quando eu vi esse filme, quando foi lançado, eu digo, tá aí, né? Somos isso aí. Somos o que trazem, dentro da sua própria sociologia, eu estudei isso também, né? Na questão das ideologias, então tu vai pregar uma ideia na cabeça da pessoa, né? Então é isso.
Só que quando o paciente ele passa a perceber que isso, ele não é uma vítima disso, e sim, ele tem que agradecer por isso, ele começa a resolver esse conflito com ele mesmo, né? E nós, terapeutas, achamos esses trilhos para ele caminhar e ele vai caminhar. E aí, toda vez que ele bater de frente novamente com aquele conflito que a gente detectou que foi o causador dos 3 Is dele, ele vai ter uma outra postura, uma outra percepção. E ele já vai avisando o cérebro dele, ó, não precisa se atucanar, fica zen aí, zen budista, né? Não precisa ficar paranoico aí, louquinho, sair da casinha, né? Que tá tudo bem, tá? Nós vamos resolver isso aí. Agora, quando a gente não consegue resolver sozinho, a gente procura ajuda, né? Então, se vocês precisarem de ajuda, eu estou apta a ajudá-los, tá? Tanto dentro da física quântica, quanto dentro do bioalinhamento, quanto também dentro da arte terapia, que eu amo, né? Que é dançar e que é pintar. Não sei se eu tenho algum quadro aqui, mas na outra semana eu posso mostrar um pouco do meu trabalho de pintura para vocês, tá bom? Um beijo, acho que já se estendeu demais esse vídeo. Até, um beijo enorme no coração de todos vocês e pense nisso. Pense que quando alguém vai tentar tirar você do sério, diz assim, olha, eu estou em outra frequência quântica, tá? Tchau, porque eu dei o meu pulo, eu dei o meu salto quântico, ok? Beijo, até mais. Um beijo grande no coração. Namastê. Bye.